Pessoal, então a missão aqui nesse vídeo de ser rápido e tentar convencê-los da importância e do poder do CSS, da folha de estilo em cascatas. Então a gente trabalha com as 3 camadas recomendadas pelo W3C, separando estrutura, apresentação, formatação e o script para fazer a parte dinâmica. O HTML é o que estrutura a página. O HTML é composto por elementos, que são as tags, onde a gente abre e fecha uma tag. Dessa forma, a gente delimita o início e o fim de um elemento, de um bloco. O que são elementos? H1 é um título, é um heading, um cabeçalho, P é um parágrafo, e para cada estrutura nós temos um elemento HTML específico que é escrito dessa maneira: início e o final de tag, parágrafo, início, barra P, fecha o parágrafo. Quais são outros elementos importantes? Uma tabela, que tem essa formatação, que tem um estilo formatando aqui, porque sem estilo ela não é assim. Então nós temos table, aqui para iniciar a tabela, e nós temos o table para finalizar, depois nós temos o TR para table row, que é uma linha, depois nós temos início e final de uma linha, e aqui a gente vê 3 colunas, na vertical a gente vê 3 colunas que correspondem às colunas ali, e início e final, e depois a gente tem na próxima linha TR barra TR, nós temos o início e final das células, table data, final, table data, aqui para cada um. Tá? Então assim a gente estrutura uma tabela. Uma lista, a lista é composta por os itens da lista, então ela tem um elemento chamado UL, que é encerrado com barra UL. Dentro da UL tem os itens da lista, LI barra LI, e o conteúdo no meio. Isso gera uma lista dessa forma, uma UL, uma lista não ordenada, uma OL, uma lista ordenada. Esses são os elementos que no arquivo HTML são escritos dessa forma. Então, esses arquivos, esses elementos colocados num arquivo HTML, eles não têm formatação alguma. Se eu pegar, por exemplo, este código simples HTML, aqui o mais básico possível, colocar no editor, se eu pegar mais exemplos aqui desses que a gente viu, uma lista, aqui, uma lista HTML que tem as suas tags específicas de estrutura, vou colocar aqui no editor, eu coloco sempre dentro do corpo, da tag body, vou colocar a lista, e o resultado vai aparecendo lá, a minha lista. Posso pegar um exemplo de tabela, uma tabela HTML table, aqui, essa é uma tabela grande, mas enfim. E eu já tenho um estilo inline aqui, que já nós vamos falar. Então, uma tabela HTML. O que eu tenho, simplesmente assim, numa página HTML, é algo sem formatação. Então, está lá a minha tabela. Aqui. No momento que eu coloco o estilo, o arquivo de estilo, o código do estilo, eu começo a dar forma para o meu HTML. Então, por exemplo, se eu pegar o estilo associado a essa tabela aqui, que formata ela de alguma forma, essa aqui está assim, essa aqui, por exemplo, que está estilizada, com borda e tal, eu posso usar o estilo, então, de 3 formas, E que essa é a dúvida de uma das colegas aí. Esse estilo incorporado, que ele vai lá no cabeçalho do HTML. Isso significa que eu posso, é possibilidade. Eu posso aqui na tag, antes eu tenho aqui a tag head, vou colocar aqui, e fecho a tag barra head. Aqui eu posso colocar uma tag de estilo,
e fazer essa formatação. Ó, já foi aplicada ali. Então, essa é uma possibilidade, e a outra possibilidade é justamente eu não usar incorporado e colocar uma folha de estilo externa, que seria um arquivo externo que estaria mapeado lá no cabeçalho. Também funciona. Então, a folha de estilo CSS, ele trabalha com seletores que são exatamente os elementos HTML que são escritos de uma outra forma. Então, por exemplo, aqui, como eu posso usar, né, voltando a isso que nós já comentamos em outros materiais, eu posso usar a folha de estilo de três formas. Externa, né, que representa esse exemplo aqui, um arquivo externo, que é escrito dessa forma. Então, se no HTML eu uso uma tag table, dessa forma, e barra table, na folha de estilo eu uso o seletor table assim. Então, eu sempre escrevo dessa forma. Um elemento aqui, um seletor com propriedades, valores. Propriedades, valores separados por ponto e vírgula. Tá? Essa é uma revisão de tudo que a gente já viu. Então, para cada elemento da tabela, o table data, e eu posso formatar com vírgula aqui vários elementos e aplicar uma mesma formatação. Para todos os dados da tabela, para todos os cabeçalhos, eu quero que tenha uma borda com esses valores aqui. De um pixel de espessura, que seja sólida, que não seja pontilhada e que tenha essa cor. Eu quero um alinhamento de texto na esquerda, podia ser centro, center. Ó, centralizou tudo. E assim, né, o espaçamento interno de 8 pixels poderia ser 5 pixels. Ó, ajustou. E assim a gente vai escrevendo. Então, a relação que existe entre o HTML, as suas tags, os seus elementos e a folha de estilo, né, com os seletores, é a forma de escrita. Primeiro, esse arquivo no formato externo, que é aquele que a gente orienta para fazer, porque facilita a manutenção, ele deve conversar com o arquivo HTML através desse tipo de tag aqui. Ó. Então, quando eu coloco isso lá no cabeçalho do HTML, eu estou dizendo que... Isso aqui não precisa mais, porque eu não vou usar. Eu estou dizendo que tem um arquivo externo que está na mesma pasta do HTML, que se chama MyStyleCSS, que está formatando. É como se fosse esse aqui, ó, o nome desse arquivo, né? Formatando todo o HTML. Então, essa é a forma de relacionar. Eu estruturo tudo, todo o conteúdo, né? E o navegador entende que H1 é um título, que P é um parágrafo, que o L é uma lista, que o table começa dados de uma tabela. Isso... E ele monta isso de acordo com o fluxo, justamente como está aqui, e a folha de estilo, no momento que o navegador é carregado, nesse exemplo aqui, quando ele passa por aqui, ele lê o arquivo de estilo, absorve toda essa formatação que está aqui e vai aplicando e dando a formatação que a gente quiser. Isso significa dizer que, se eu quisesse formatar a lista, eu viria aqui, colocaria LI, né, que é o item da lista, e alguma coisa que sairia formatando, né, por exemplo, color, red, cor vermelha, e isso iria aplicando lá, ficou vermelho lá e tal. Então é dessa forma que a gente vai separadamente mesclando estilo e estrutura, tá? Por enquanto a gente está falando disso. Muito bem, então eu posso usar externo, né, e a gente recomenda que use a folha externa por facilitar tudo, condensa toda a formatação num local, num arquivo. Imagina uma página enorme, né? Vamos raciocinar. Se eu tenho, por exemplo, se eu tivesse um comércio eletrônico tipo AliExpress ou Alibaba ou Amazon, qualquer coisa, onde eu tenho um grande número de imagens, uma quantidade de posts, como é que eu faria para colocar um estilo desses em cada elemento CSS de imagem que eu teria aqui? Seria uma loucura se eu quisesse fazer uma manutenção. A partir de agora, o título da imagem vai ter outra cor e outra fonte. É impossível fazer isso num grande portal. Então, a gente tem uma folha de estilo externa que eu venho e digo aqui, ó,
H1, a partir de agora, vai ter Font Family, né, uma fonte diferente lá. Font Family vai ser Verdana. Aí, todos os elementos H1 que forem encontrados no meu site, todas as páginas que tiver essa tag aqui com esse arquivo de estilo relacionada, obedecerão o comando que a partir de agora é um título com a família tal e com a cor color que eu determinar. Bom, essa é uma explicação geral, então, de por quê. Bom, eu posso usar o incorporado? Também posso, mas eu posso usar o inline? Também posso. Quando é que eu uso? Bom, nesses elementos aqui, esse aqui é o nosso Moodle, por exemplo, e quando eu preciso fazer uma formatação específica, eu me valho das possibilidades do recurso inline, ou seja, eu venho aqui para deixar mais bonito para os alunos, a borda, o fundo, a imagem, para deixar uma experiência melhor, eu abro a tag de edição HTML e coloco aqui, tem uma caixa, né, div, coloco aqui style, eu abro a edição de um estilo inline e vou criando aqui. Com isso eu consigo fazer formatações específicas, né? Algo que eventualmente eu não vá precisar repetir, porque se eu precisar repetir, o ideal é que seja externo, porque eu escrevo uma vez só, né, e consigo formatar. Da mesma forma, eu trabalho isso também em outros, por exemplo, aqui eu tenho um site aqui que eu faço o gerenciamento, né, de um evento de computação musical e tal. Então, para escrever, para colocar esses ícones aqui, como eu não tenho acesso, como é mais difícil acessar o arquivo de estilo que está no cabeçalho dessa página aqui, eu vim aqui então e para editar eu cliquei ali e atribuí um estilo específico também nesse post específico. Então são exemplos, né, de por que a gente usa essas diferentes formas de vinculação da folha de estilo. Bom, o que a folha de estilo pode fazer? A folha de estilo ela tem um grande potencial de formatação, né? E não é à toa que esse padrão Web Standard ele foi alterado há pouco. Então, a gente tem o site CSS Zen Garden, que é esse site aqui, que ele demonstra esse potencial todo. Eu tenho nesse site um mesmo HTML, e vocês podem fazer isso aqui. Olha, esse site é bem bonito, né, bem estilizado, e ele tem um HTML básico. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, desativar o estilo, e eu posso fazer isso em qualquer site usando o meu navegador, né? Cada navegador tem um local para fazer isso. Eu desativo o estilo e eu tenho o HTML como ele veio ao mundo, né, com fluxo aqui. Então tem um H1, possivelmente, um H2, um parágrafo, um outro H2, outro parágrafo. Então, eu tenho folhas de estilo associadas a esse HTML para fazer essa formatação. Vou ativar a folha de estilo, está aqui. E esse site aqui, especificamente, ele foi criado para isso, para demonstrar o potencial do CSS. Esse site é um movimento feito por designers, onde cada designer criou um estilo muito peculiar e muito diferente para formatar a mesma página. Então aqui eu tenho um título, eu tenho um HTML padrão para todos estes aqui, estes estilos aqui, feito por estes autores aqui. Então se eu clicar, por exemplo, nesse estilo aqui, eu tenho aqui, ó, o que é, sobre, participação, os benefícios, os requisitos, né? Tudo sobre CSS. Eu vou clicar nesse outro design e eu vou ter um estilo completamente diferente e não menos elegante, olha só, sobre exatamente o mesmo conteúdo. Então a folha de estilo permite fazer essa completa modificação e subversão da ordem dos elementos da página. Então tem um potencial muito grande. Aqui são exatamente as mesmas listas, os mesmos blocos, os mesmos parágrafos, a mesma estrutura HTML reestilizada com outra folha de estilo. Vamos ver aqui mais um, esse estilo aqui do Stephen Nuller, que é uma proposta completamente diferente.
Olha só, é exatamente a mesma coisa, o mesmo conteúdo, participação, requisitos, benefício, que recebeu uma outra formatação. Então aqui mais um estilo aqui, ó, Screen Filler by esse cara aqui. Então, olha só, muito diferente, muito bonito, um estilo completamente diferente. E esse site ele permite que a gente baixe também os arquivos, né? Eu posso fazer o download do HTML, do arquivo de estilo e propor o meu próprio estilo e mandar para cá, por exemplo, para ele compor essa galeria de estilos aqui. Tá? Então essa é uma ideia geral nesse belo site aqui do CSS Zen Garden, para a gente poder entender um pouquinho o potencial da folha de estilo. Certo? Então, eu espero que com isso tenha convencido da importância do CSS, dessa separação de formatação e estrutura, e com isso, então, a gente pode avançar um pouco mais no nosso conteúdo, certo?